Brasil faz parte de um ranking altamente negativo mais uma vez. Nosso país figura em segundo lugar na estatística de mais casos de câncer de pênis do planeta, ficando apenas atrás de países da África subsaariana. Se você quer saber em detalhes quais as consequências dessa doença e como evitá-la, assista a este vídeo e recomende-o ao máximo de pessoas que você conhece. Porque isso que estamos falando é muito grave e, paradoxalmente, fácil de resolver com uma simples providência. Eu recomendo que você compartilhe, porque pode não ser o seu caso, evidentemente, mas pode ser o caso de algum amigo ou conhecido que não dispõe dessa informação. E o número de pessoas que não conhecem, pode ter certeza, é muito grande. Em primeiro lugar, o câncer de pênis pode levar a uma situação pela qual nenhum homem desejaria passar: a necessidade de amputação do pênis. É isso mesmo que você está ouvindo, porque, como todo câncer, o câncer de pênis tem mais chance de ser tratado se for descoberto na fase inicial. Mas se for descoberto somente na fase adiantada, a única alternativa pode ser extirpar o pênis. E existem casos também de óbito resultantes do câncer de pênis. Segundo informe da Folha Express, divulgado pelo portal Notícias ao Minuto, o Brasil registrou de janeiro a novembro de 2022 1.933 casos de cânceres de pênis. Em cerca de um quarto desse total de casos, o órgão reprodutor masculino precisou ser retirado por causa do tumor. E há também, como já frisamos, casos de morte. Os números resultam de levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, com base em informações do DataSUS. Para o presidente da entidade, Alfredo Canalini, o total de casos é preocupante. Ele diz: o Brasil tem números que são assustadoramente altos. E esses números vêm se mantendo. Isso porque, constata ele, os diagnósticos não são muito diferentes do que foi observado em outros anos. A solução para evitar a doença é relativamente simples, como vamos explicar a seguir. Antes, vamos citar os sintomas segundo os estudos médicos. O mais comum no início é o surgimento de uma lesão na glande, ou seja, na cabeça do pênis, ou então na parte interna do prepúcio, que é aquela pele que cobre o órgão genital masculino. Uma simples verruga, por exemplo, já pode servir de alerta. Com o tempo, a ferida tende a se agravar, o que pode ser uma comprovação de que a doença está avançando. Queimação na região também é um relato comum, além de um forte cheiro desagradável. Em casos mais graves do tumor, a amputação do pênis pode ser necessária, como já frisamos. Segundo os dados preliminares levantados pela SBU, foram 459 amputações registradas em 2022, ou seja, mais de um caso por dia. E há números ainda mais alarmantes. Em 2018, por exemplo, ocorreram 639 remoções da genitália, o que significa quase 2 casos por dia. A primeira solução para evitar o problema é simples, mas nem todo homem e, o pior, nem toda criança conhece: higienizar adequadamente o pênis. O que significa isso? Significa lavar bem com água e sabão e, importantíssimo, puxar o prepúcio, deixando a glande à mostra e remover toda a sujeira que pode estar acumulada no local. E também muito importante, após a limpeza, enxugar bem o local. Alguns homens podem ter dificuldade de fazer isso quando têm a chamada fimose, pois a pele se fecha sobre a glande e pode ser difícil ou doloroso deixar a glande totalmente descoberta
para fazer a limpeza. Nesses casos, aumenta a importância de consultar o médico urologista o quanto mais cedo possível, para que ele mostre a solução adequada e para que a criança, desde cedo, aprenda a lidar com a higiene íntima. Se você tem fimose ou dificuldade desse tipo, visite o mais rapidamente possível o médico para que ele lhe apresente essa solução. A propósito, é indispensável também a visita ao médico diante dos sintomas iniciais, uma vez que nem sempre uma lesão significa indício de câncer. A sífilis, por exemplo, tem como um de seus sintomas, ainda na fase primária, o aparecimento de uma lesão na genitália. Além da limpeza, a vacina contra o HPV, ou vírus do papiloma humano, que é muito comum, é outra providência útil para evitar o tumor na genitália. O SUS disponibiliza o imunizante para meninos e meninas de 9 a 14 anos. No entanto, o médico Alfredo Canalini, ouvido pela citada reportagem, afirma que os meninos tendem a desconhecer o imunizante, o que representa um problema na prevenção do câncer de pênis. Como vimos, a simples higiene é fundamental para prevenir, mas não é o único cuidado que o homem, em qualquer idade, tem que ter com seu órgão genital, sendo muitas vezes imprescindível, dependendo do caso, a ida frequente ou rotineira ao médico. Mais uma vez, nesses casos, vale o antigo conceito: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A higiene corporal, mais ainda nesses casos, tem enorme influência em todos os setores da vida. Deixe aí o seu like, se gostou do vídeo, e o seu comentário, e não deixe de compartilhar com o máximo possível de pessoas.